Então vamos começar. Boa tarde, sejam bem-vindos a uma apresentação sobre análise técnica. Provavelmente muitos que estão desse lado a acompanhar-nos, que desde já agradecemos a vossa disponibilidade de tempo e este espaço de interação. Alguns de vós provavelmente já estão mais avançados do que aquela apresentação que vamos propiciar. Outros provavelmente poderão estar ainda no início. Para aqueles que já têm alguma prática, se entretanto quiserem efetuar alguma correção, alguma adição, estejam à vontade para interagir. Para aqueles que ainda estão numa parte inicial, também este vídeo ficará disponível no site e depois poderão ir avançando ou reproduzindo certas partes deste conteúdo conforme preferirem. Nós já fizemos algumas apresentações em sala e também através do webinars. Isto pode ser um bocado também um conjunto de alguns desses apanhados. A ideia aqui é fazer uma introdução e ter alguns parâmetros que vos motivem ou estimulem a utilizar esta ferramenta. A análise técnica é uma ferramenta que tenta dar aqui uma ajuda nas decisões de investimento, sobretudo naquela componente de se estaremos num ponto de entrada, num ponto de saída, relativamente ao mercado ou relativamente ao início de uma estratégia para tentar ajudar o market timing, ou também para ajudar-nos aqui mais uma ferramenta na decisão para nos ajudar a tomar uma decisão. Todas elas não estão isentas de erro. A ideia é minimizar o erro e tentar aqui maximizar a eficácia ou eficiência com que entramos no mercado. Portanto, para já, um aviso, como vamos falar aqui de alguns instrumentos financeiros que não são as tradicionais ações e obrigações, podem comportar, sendo instrumentos derivados, podem comportar aqui algum grau de risco e que pode não ser adequado ao perfil de quem está a ouvir-nos. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esta apresentação é meramente indicativa e ilustrativa para ajudar a pensar, sendo um conjunto de tópicos. A ideia não é que esta apresentação seja uma venda ou tente configurar aqui um convite ao investimento ou qualquer recomendação. Portanto, isto é unicamente para fins educativos ou de aprendizagem. Então começamos aqui pela nossa apresentação. Não será exatamente, não será seguramente março de 2015. Vamos começar aqui com alguns padrões e figuras mais comuns. Por exemplo, relativamente aqui esta é uma daquelas figuras que costumávamos observar até, salvo erro, o primeiro trimestre do ano passado, em que tínhamos sempre um mercado em tendência de subida. Então muitas vezes encontrávamos este tipo de figura, em que tínhamos uma subida, depois um conjunto, alguma correção ou consolidação antes de efetuar uma nova subida. Portanto, basicamente era como se formássemos aqui um triângulo em que, basicamente, quando se quebrasse o conjunto dos anteriores máximos, estabelecemos aqui um ponto de entrada e um ponto de saída abaixo do anterior mínimo. Relativamente ao triângulo simétrico, aqui basicamente é quando temos o ângulo do conjunto dos máximos mais baixos e o conjunto dos mínimos mais altos. Portanto, é como se formasse aqui uma flag, uma bandeira. Portanto, há aqui uma grande simetria. O ponto de entrada ou de saída é definido aqui consoante se faz a primeira quebra para cima ou para baixo, para definir o novo movimento. Provavelmente este poderá ter sido o sinal que fomos acompanhando entre o segundo trimestre do ano passado até quase ao verão. Depois teremos aqui um duplo topo. Esta parte provavelmente já é mais vossa conhecida no final do ano passado, em que vemos
quando vemos que um índice apresenta alguma dificuldade em quebrar ou sobreviver a partir de determinado ponto. Imaginem, por exemplo, o S&P que fez máximos próximo dos 2.130 pontos e ele apresentava alguma dificuldade em quebrar ou sobreviver acima dos 2.100 pontos. Quando ele rompia, quebrava e apareciam vendas. Portanto, aqui, quando existe um duplo topo, aqui poderá sinalizar quando temos esta neckline ou linha do pescoço que é definido aqui próximo da conjunção do duplo V invertido. Este é um V, este é o segundo V. A partir da quebra deste mínimo, definíamos aqui um ponto de venda, com objetivo para um valor abaixo, para valores inferiores e com stop acima. Reverse Head and Shoulders. Portanto, aqui é quando temos um conjunto de, provavelmente, quando temos um W e quando quebramos aqui a conjunção destas duas conjugações. Quando há uma quebra deste valor relativo pela terceira vez, podemos definir aqui uma posição longa com stop abaixo desse valor de entrada. E de uma forma simétrica também podemos fazer, imaginem o contrário, quando temos aqui um conjunto, se tivéssemos aqui um duplo V, se ele quebrasse a conjunção daqueles dois valores, provavelmente um pouco parecido com o duplo topo. Outras figuras também muito conhecidas como o triângulo descendente, em que vemos que o mercado faz uma queda muito repentina, depois forma aqui um conjunto de mínimos mais ou menos ao mesmo nível e forma máximos mais baixos. Então vemos o mercado a fazer aqui alguma consolidação, alguma correção. Quando ele quebra este conjunto, um ou dois ou três mínimos depois, define novamente a tendência de descida. Isto é um bocado o que temos observado também em alguns ativos financeiros entre novembro e dezembro do ano passado até ao momento. Depois temos aqui um conjunto também de outros, já vimos aqui o triângulo simétrico, podemos ter aqui a formação de um triângulo ascendente, poderemos verificar também. Há aqui um conjunto de máximos e de mínimos que definem aqui padrões que nos podem ajudar a definir se o ponto seguinte é de subida ou de descida. A realidade tende em média a repetir-se, mas por vezes há fatores extraordinários que alteram, mas muitas vezes estes pontos tendem a mostrar aqui alguma repetição. Podemos ver também, neste caso, outro padrão de breakout, em que observamos, por exemplo, isto era quando o dólar CAD neste momento está a 1,4050, há um ano atrás estava mais ou menos estes níveis, portanto, e podemos verificar que ele foi fazendo um conjunto de figuras similares. Já relativamente ao cable, que neste momento está a 1,42, a 1,43, ia repetindo um sinal mais ou menos similar, parecido a este, em que basicamente temos um conjunto de mínimos mais altos, mas os máximos não se ultrapassam, então o movimento tende a ser para baixo. Um bocado o inverso que observávamos no anterior. Poderemos verificar também outro tipo há sempre, ou com um conjunto, o que vai ajudar a definir estas figuras, irá ser sempre, muitas vezes, o conjunto das observações que nos permitem ver o conjunto dos máximos e o conjunto dos mínimos, permitirão sempre definir aqui, pela união dos mínimos e dos máximos, colocando as linhas, é o que nos vai permitir criar aqui uma figura para poder depois verificarmos como é que no passado se verificou. Aqui quando temos uma linha horizontal que define o máximo, quando temos um conjunto de máximos mais ou menos ao mesmo nível, e depois conjunto de mínimos mais altos vai definir aqui a base de uma linha ascendente. De outra forma,
Também temos aqui um conjunto de mínimos que não passam do mesmo valor, temos um traço horizontal, depois quando temos um conjunto de máximos mais baixo, vai ajudar a definir aqui uma linha descendente, portanto, linha descendente de máximo, ele tende a quebrar para baixo, linha ascendente como inferior, ele tende a quebrar para cima. Neste caso, no triângulo simétrico, depende, o primeiro movimento que ele vai fazer é o que vai definir a nova tendência. Relativamente a falling wedges, portanto, temos aqui relativamente ao mercado bull e ao mercado bear, provavelmente agora estaremos mais numa situação em que vamos ter aqui uma tendência de descida, portanto, vimos aqui de um conjunto vários de valores mais elevados, vamos tentando formar aqui um conjunto de novos máximos e mínimos, mas que rompe para baixo. Tivemos a conviver durante aqui 7 ou 8 anos com esta parte superior relativamente ao bull market, em que fazíamos subidas, consolidações, rompíamos outra vez, ou que vínhamos de valores superiores, corrigíamos e subíamos outra vez. Esta parte aqui acontecia bastante, este cenário era mais propício na apresentação de resultados ou quando havia algum evento que condicionasse momentaneamente uma subida da cotação. Neste momento, provavelmente estaremos mais nesta área em que ouvimos de um conjunto de correção, fazemos a consolidação e retomamos, ou então fazemos uma recuperação com base nos resultados e depois seguimos a tendência do mercado. O padrão mais comum de Head and Shoulders, se falámos há bocado do inverso, neste caso estamos a ver o padrão típico e provavelmente mais comum. Curiosamente, o Reverse Head and Shoulders é mais poderoso, ou tende a verificar-se, quando tende a verificar-se mais do que o Head and Shoulders. Neste caso, tipicamente, ombro, cabeça, ombro, quando quebra aqui esta linha de pescoço, ele tem a tendência para fazer continuar a queda. A trendline é claro que vai definir aqui a tendência e este padrão, sobretudo, vai ajudar a definir aqui uma inversão de tendência. Um outro ponto também que vale a pena referir serão os rácios de Fibonacci. Aqui os rácios de Fibonacci são relevantes para nos ajudar a definir, há aqui 2 ou 3 componentes, ela é mais utilizada sobretudo na parte para nos ajudar a definir, vamos ver depois com exemplos práticos, para nos ajudar a definir suportes e resistências, mas também podemos utilizar para definir novas resistências quando estamos a fazer novos máximos. A ideia aqui do rácio de Fibonacci basicamente são um conjunto de números, é um conjunto de uma sequência que nos vai dar uma relação de 5, 6 progressões que nos vão dar aqui, baseadas aqui num rácio chamado rácio de ouro, ou relação de ouro, e que este senhor, o senhor Fibonacci, foi buscar, ou da observação, já não me lembro qual era o animal, se eram os patos, se eram que outro animal de capoeira que pudesse ser, que lhe permitiu encontrar aqui uma relação e uma progressão. Há aqui um conjunto, na internet vão encontrar múltiplas explicações para isto. Na natureza existem múltiplas formas, desde esta relação que existe de 0,618 e a respectiva progressão relativamente dentro da natureza, dentro das estrelas. Mais importante é aqui, por exemplo, e está sendo aplicado, sendo que o somatório destes dois, os 61.8 e os 38.20, vão definir aqui os 100%. Isto aqui ajuda-nos a definir, por exemplo, aqui numa onda de Elliott, como é que poderíamos aplicar numa progressão. Basicamente, a ideia deste slide é dizer que na natureza também se verifica, encontra-se também esta relação, sendo que pode ser aplicável também na análise técnica. Dentro da análise técnica, aqui temos um exemplo relativamente à definição de suportes e resistências. Aqui temos a chamada Fibonacci Funnel ou de ventoinha, aqui para estimar intervalos de tempo. Aqui é através de uma funcionalidade também existente em que nos vai dar um conjunto em termos de evolução, em termos de tempo e de valores.
Outro exemplo, partindo aqui desta figura, provavelmente isto seria aqui o S&P, e quando estávamos a fazer aqui, considerar um mínimo de uma aplicação prática, quando considerarmos este mínimo de 1819 e os 2115 de máximo, eu estaria aqui a dar o conjunto espero-me que continuem a ouvir. Ok, é verdade, Fibonacci estava a observar coelhos. Obrigado pela observação. Aqui, para nos tentar definir, estava a definir um conjunto de suportes. Este aqui é a aplicação já do Fibonacci Fan. Poderemos depois verificar. E aqui temos, por exemplo, relativamente ao euro-dólar, com observações anuais, em que estávamos a considerar, por exemplo, aqui o euro-dólar desde o mínimo de 0,8227 até o máximo de 1,60, alguns 2007, 2008, coincidiu mais ou menos ali com os máximos do crude, em que se dizia que ele iria para os $200 por barril, e agora ele tenta estar nos 34, 33, portanto, e aqui, desta forma, tentamos encontrar um conjunto de maiores suportes para o euro-dólar e depois na utilização do FAN, para ver até que ponto é que ele poderia aqui dar-nos alguns suportes para aquele ativo. Outra das figuras também, ou das métricas utilizadas, é o chamado, não sei pronunciar isto, vou tentar Ichimoku Kinkoyo. Basicamente aqui é o nuvem de Ichimoku, é mais fácil. Basicamente é um estudo destinado a definir num único gráfico aqui um conjunto, é o chamado tudo contido só num, em que tente dar aqui o conjunto de suportes e resistências, ter uma direção da tendência, conseguindo apanhar uma tendência, o que é que vai definir a sua direção, medir o impulso, isto é, a força dessa tendência e eventuais sinais de trading. Em termos de sinais bull, aqui a ideia é tentar verificar quando o preço está acima da nuvem de tendência, quando a nuvem muda de vermelho para verde e quando o preço se move da linha base ou standard. A linha de conversão move acima da linha base. E temos o contrário, agora temos muitos sinais nesta área, principalmente na componente das ações. Nas mercadorias já não estamos a observar tanto, pelo menos relativamente ao ouro e o crudo mais recentemente, em que, como sinais de tendência de queda, vemos o preço abaixo da nuvem, a nuvem muda de verde para vermelho, o preço move-se abaixo da linha base e a linha de conversão abaixo da linha base. Basicamente é tentar conjugar num só estudo um conjunto dos 4 sinais: suporte e resistências, direção da tendência, medir o impulso, portanto, basicamente tentar aferir a força da tendência e os sinais de trading que ele vai gerando. Quando falávamos nas nuvens, estamos a falar aqui da parte mais verde ou da parte mais vermelha, e depois temos aqui as linhas de tendência e de suporte, sendo que há aqui uma linha que conjuga. Basicamente estamos a falar de médias móveis e da conjunção de médias móveis e de um conjunto de máximos e mínimos de cada sessão, que vão permitir criar aqui um conjunto de observações, de forma a que nós possamos ter aqui alguns sinais. Mais à frente vamos poder verificar. Vão sempre observar que há sempre uma tendência para conjugar aqui várias métricas, de forma a aferir que todas conseguem seguir o mesmo, ou partilhar o mesmo sinal. Neste caso, de uma forma simples, temos a nuvem de Ichimoku, ou Ichimoku Kinkoyo, com o estocástico e o RSI, sendo que, embora estes dois são iguais, e podemos estar a trocar aqui o RSI provavelmente por um Williams ou o CCI, o Commodity Channel Index,
se estivéssemos a falar, por exemplo, a analisar uma commodity, se estivéssemos a analisar, por exemplo, o oil, o milho, o trigo, o arroz, o ouro ou a prata, provavelmente faria algum sentido fazer a substituição aqui pelo CCI. Isto aqui, por exemplo, é aplicável ao PSI 20, em que podemos ver aqui o conjunto, ele a passar, isto é relativamente ao primeiro trimestre do ano passado, é sempre mais positivo do que observar as quedas mais recentes, mas aqui observamos um duplo V, uma figura de inversão, quando ele começa a negociar abaixo deste anterior máximo, portanto, antes dos 5.000, devia ser 4.950, por exemplo, muitos investidores fizeram a leitura como sendo uma quebra de uma tendência, portanto a tendência de descida, temos aqui um padrão de inversão e aproveitaram a subida pelo menos ao conjunto de pontos similares à anterior acumulação e anterior máximo. Depois na correção, aproveitar para fazer uma nova subida, tentando validar aqui com um estocástico lento ou com RSI. As ondas de Elliott também são um instrumento muito poderoso e ajuda-nos também a tomar aqui algumas decisões. Basicamente aqui é acreditar que o mercado se move num conjunto de ondas, em que há sobretudo dois conjuntos de ondas. São as ondas de expansão ou retração, depois as ondas de contração, em que se vai medir aqui um conjunto de cinco ondas, sendo a terceira sempre a maior, como podem ver 2 para 3, 2 para 3. Depois temos aqui uma onda de consolidação quando fazemos os triângulos ABC. Portanto, a ideia aqui é só ficar com o conceito de que existem estas formas, a maior parte delas poderá fazer algum sentido na forma como nos adaptamos e como vamos praticando. Com a prática é que aí podemos dizer que a análise técnica nos serve ou nos permite pelo menos limpar algum do ruído ou introduzir uma maior certeza nos pontos de entrada e de saída relativamente ao mercado, ou quanto muito não seja para ter uma opinião relativamente à evolução do mercado. Relativamente à teoria das ondas de Elliott, há quem diga que é uma ferramenta inestimável para a negociação, porque ela se baseia em ciclos de comportamento coletivo, e aqui tentar procurar os padrões dentro de um ciclo que nos permita ter a perspectiva de evolução do próximo prazo ou da próxima etapa de evolução dos preços no ativo. Isto é, estamos num ciclo de correção e estamos a fazer as ondas 1, 2, 3, 4, 5, quando é que passamos para as ondas de consolidação A, B, C e depois voltamos a retomar. E o ponto aí é tentar definir em que etapa é que estamos para tentar ter o passo mais à frente. Se conseguimos saber se vai subir ou descer, já será bom. Quanto muito tentar definir toda a evolução numa sequência. A ideia aqui é reduzir substancialmente os erros para ter uma maior probabilidade de sucesso numa entrada no mercado, impactando aqui, ou tentando minimizar aqui um bocado a probabilidade de nos enganarmos relativamente a uma tendência e de que se um suporte ou uma resistência se podem manter. Basicamente aqui é tentar ter uma métrica que nos pode dar alguma percepção. O que estamos a falar aqui não se aplica só às ondas de Elliott, aplicam-se a todo um conjunto de métricas, eu diria quase todas. A ideia é ter um conjunto de métricas que vamos ver mais à frente em termos de backtesting, se funcionaram no passado, provavelmente pode fazer algum sentido fazer a sua aplicação e ir medindo. É muito importante ir medindo aquilo que são os nossos desempenhos para verificar a partir de que ponto vale a pena largar essa métrica e substituí-la por outra
e ter sempre uma capacidade autocrítica dos nossos resultados ou da nossa análise e apanhar sempre aqui o provável erro. A ideia aqui, aplicando as ondas de Elliott, é o racional de aumentar a capacidade de previsão e da direção dos preços. Aqui não procuramos tanto a notícia, procuramos mais a reação do mercado que é cristalizada na evolução de um conjunto de preços. O conjunto de preços vai traduzir aqui a reação a um evento ou notícia e que vai definir aqui, que nos vai definir um padrão de comportamento do mercado para tentar estar mais à frente do evento. É esta parte que é mais complicada, tentar definir pelo conjunto de reações que houve por parte do mercado, tentar estar 1 ou 2 passos à frente. Basicamente, aqui a ideia é tentar definir as 5 ondas, em que se vai definir depois por um refluxo de retração ou o período corretivo, consistindo muitas vezes em 3 ondas A, B, C, e a ideia é tentar detectar este padrão de 5 ondas de tendência de subida ou descida, depois as 3 ondas A, B, C para tentar ter o próximo passo. O ciclo completo é sempre composto por 2 partes, o de impulso ou de correção, sendo que o de impulso será 1, 2, 3, 4, 5 e de correção o ABC. Esta parte das Elliott Waves ficarão para uma apresentação específica, não é este o espaço que nos vamos dedicar relativamente a esta análise. Não será hoje. As ondas impulsivas são rotuladas com números 1, 2, 3, 4, 5, esta correção ABC como já referimos, em que as ondas impulsivas vão ganhando terreno, quer seja no sentido ascendente ou descendente. Cenário de consolidação corresponde à lateralização. Esta é a segunda parte dentro da análise das ondas de wave, das Elliott Wave, a fixar é que as ondas impulsivas permitem ganhar no terreno, ou num sentido de subida ou num sentido de descida, provavelmente no cenário atual, em que temos um mercado assemelhante-se com algum bear market, poderemos ter aqui ondas impulsivas de descida e depois cenários de correção ondas de correção ABC, em que vai corresponder aqui a uma lateralização ou uma menor amplitude entre o conjunto dos máximos e mínimos e entre o diferencial entre os máximos anteriores e os mínimos anteriores é mais reduzido. Outra vez aqui um padrão Head and Shoulders, em que vamos ter o conjunto das ondas de impulso. Isto aqui é aplicada a um Head and Shoulders, ombro, cabeça, ombro, em que tivemos aqui uma onda, a 3 é a maior, esta é de impulso, muitas vezes a 4 tende a ser metade desta evolução, 5, e depois temos a correção A, B e C. Ou também vista de um outro conjunto um conjunto de outras pequenas ondas. Sobretudo esta parte, o que interessa aqui também é saber que há um conjunto de aplicações que pode ser gerado para tentar definir os sinais de evolução de um preço. Relativamente ao backtesting, muitas das vezes há softwares que a GoBulling Pro, por exemplo, é uma plataforma sobretudo de negociação que tem alguma informação que permite auxiliar o investidor a tomar algumas decisões. Nessa perspectiva, existe uma ferramenta gráfica que permite fazer alguma análise técnica. Não é esse o principal objetivo da plataforma, mas tem essa componente, tem um conjunto de métricas que vamos ver, algumas, onde é que se situam e que nos podem aqui ajudar a tomar
a ter alguma leitura. Não é este o principal objetivo da Pro. Existem outros softwares que também nos permitem ver do conjunto da miríade de métricas, há alguns que nos permitem ver dos filtros a métricas quais é que geraram mais resultados. Há investidores que fazem isto, basicamente pegam num gráfico, vão aplicando e vão ver quais são as métricas. Já vos vamos mostrar aqui alguns exemplos que nos permitem ver quais são os sinais gerados e quais é que deram retorno, quais é que deram retorno positivo ou negativo, ou resultado. Vamos ter aqui para 4 ou 5, como ações, cambial, mercadorias, basicamente será isto. Vamos utilizar uma janela de tempo de um ano, entre janeiro de 2015 e 2016. É como se considerássemos 100 mil euros ou 100 mil dólares, 100 mil unidades monetárias, e vamos indexar pelo total. Então, por exemplo, neste exemplo, estamos a fazer backtesting relativamente ao S&P 500. E utilizamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uma vintena de métricas ou de filtros. Nem todas estão disponíveis, muitas delas nem estão disponíveis na Pro. A ideia é que, para um determinado período de tempo, e vamos fixar aqui num total, ele conseguiu, neste espaço de tempo, gerar 9 sinais de entrada longa, 9 sinais de entrada curta, portanto um total de 18, e gerou aqui um retorno total para 100 mil unidades monetárias, 41 mil, ou seja, uma percentagem de 41%, sendo que das longas 17, das curtas 24. Como no ano passado o S&P esteve basicamente teve quase flat para negativo e apanhou aqui alguma volatilidade, sobretudo, e maior risco na descida, capitalizaram mais as posições de queda. E aqui, curiosamente, o Williams R e o estocástico foram os que permitiram criar mais retorno, sendo que para as posições curtas, para as posições short, o estocástico gerou mais sinais, 23, face, por exemplo, ao Williams, mas o Williams gerou mais resultado. O número de vezes de saída e de entrada neste aqui foi mais estável. Este gerou mais sinais, mas menos resultado. Este menos sinais, mas mais resultado nas posições curtas. E podemos repetir este exercício relativamente a outros. Esta parte de cima, basicamente, é mais uma estatística para este conjunto. Vamos centrar só nesta parte. É curioso ver que o RSI e o DMI nem geraram resultados muito positivos. Estes são os mais conhecidos. Buy and hold, comprar e aguentar, também não foi muito relevante, atendendo que desde janeiro do ano passado até este mês de janeiro, salvo erro dia 25 ou 26, o sentimento foi mais negativo, portanto, o comprar e manter não gera. Vamos verificar que relativamente ao S&P temos o Williams e o estocástico, em quarto aqui quase o CCI. Relativamente ao DAX, é interessante verificar que o RSI aqui funcionou melhor, embora gerou aqui 4 sinais no total, 2 de entrada longa, 2 de entrada curta, para um total de 21. O DMI surge aqui como em terceiro e o Ishimoku, ou a nuvem de Ishimoku, também surge aqui como quarto deste conjunto, não tendo gerado sinais positivos nas posições longas, mas sim nas curtas. Relativamente ao Eurostock 50, é interessante ver aqui que o EMA Oscillator foi o que gerou mais resultados, logo seguido do estocástico. O estocástico e o CCI, curiosamente, funcionaram melhor, quer no Eurostock 50, no DAX já não aparece tanto, e depois aqui relativamente ao S&P. Estou aqui a saltar um bocado, espero que não esteja a baralhar-vos. Portanto, num conjunto, numa evolução que foi negativa desde janeiro de 2000,
15 a quase 21, 25 de janeiro de 2016, estas foram as métricas que funcionaram mais. Portanto, a tendência seria para utilizar mais estas, numa perspectiva, se tivermos uma perspectiva aqui de alguma correção ou em que o risco seja maior na queda. Relativamente ao euro-dólar, mudando aqui de ativo financeiro, estão-me a dizer que não há som, não sei se me conseguem ouvir. Estão-me a ouvir? Ok. Perfeito. Obrigado pela vossa colaboração. Ok. Aqui, relativamente à evolução do euro-dólar, podemos verificar que há um conjunto de métricas, provavelmente é uma das razões pela qual muita gente gosta também dos pares cambiais, a volatilidade com que evoluem, o conjunto dos sinais que eles geram, portanto, abrange aqui um muito maior número de filtros que entra aqui no espectro, quer para as posições longas, quer nas posições curtas. É interessante ver que o Rex Oscillator foi o que deu mais retorno, quase 20%, o Williams R 17,68%, este acumulação de Distribution Oscillator 11,33%, K-Band 10%, as Bollinger Bands 8,22%, as Bollinger Bands estão mais capacitadas para a obtenção da volatilidade, Rate of Change, o CCI, o Commodity Channel Index, 7,7%, o RSI já mais abaixo, o estocástico também, aqui de uma forma mais tímida, mas é interessante verificar quais são aqueles que funcionaram mais nestes últimos 12 meses. Relativamente, mudando um bocado agora, passando para as mercadorias, nos metais preciosos, que neste início de ano estão a fazer melhor, estão a ter aqui alguns ganhos, estamos a falar do ouro e da prata. Aqui o Rex Oscillator do ano passado para cá deu aqui um conjunto de 49 sinais, isto é brutal, e longos e 48 curtos. Já que o MACD foi mais calmo, 8 compra, 8 venda, para quase 18,7%. O estocástico, 9 longos, 10 curtos, para quase 14%. Portanto, aqui podemos verificar que há aqui um conjunto de métricas funcionou mais no short do que propriamente nas posições longas. Tiveram mais hábeis a detectar as posições de queda do que de entrada, de queda, de correção, do que propriamente de valorização do preço. Olhando aqui para outra realidade que também conhecemos, estamos a falar do crude. Está aqui uma pergunta, a escala temporal a janela de tempo foram 12 meses. Por exemplo, de 26, 27 de janeiro de 2014 a 25 de janeiro de 2016. E aqui estamos a falar sempre de observações diárias. Portanto, aproximadamente 260, 250 sessões. Sendo que muito relativamente, por exemplo, ao euro-dólar, são quase 6 sessões, porque eles começam a cotar às 18, 19 horas de domingo. Relativamente ao crude oil, é interessante verificar que temos aqui o Rex Oscillator, o MACD e o estocástico. Aqui não esquecermos que tivemos desde o ano passado alguma correção, sendo que mais recentemente foi mais de correção, como têm observado, no sentido dos 55, 50 dólares para quase os 28,70 ou 29,40. Agora passaríamos para a GoBulling Pro. Só aqui Se entretanto tiverem alguma questão que queiram colocar, sintam-se à vontade. Se
calhar será mais fácil se nós introduzirmos aqui vamos começar de uma forma mais limpa. Vamos introduzir aqui um novo gráfico, é que vamos chamar, curiosamente, novo gráfico, e vamos colocar aqui um instrumento. Alguém tem uma sugestão? Algum instrumento que vos parece seja mais interessante? Então, como está a cotar aqui o Eurostock USD CAD, ok. USD. Vamos então ao USD CAD. Vamos colocar aqui num time frame mais alargado. Vamos começar por este. Como sabemos que o USD CAD, e agora isto também depende um bocado da nossa sensibilidade, o USD CAD está muito correlacionado com o preço do crudo. Vamos lá ver se conseguimos demonstrar isso. Vamos pôr aqui o oil, o US e vamos pôr o genérico. E agora vamos ver se eu acertei ou não. Pronto. Eu diria que alguma correlação, mas inversa. Mas podemos colocar isto também de outra forma. Vamos fechar este e vamos chamar a isto CAD USD e ver se as linhas ficam similares. Ok. Podem ver que há alguma correlação. Aqui o dólar CAD está a preto, não é? E depois o oil USD está a laranja. Ok. Para que é que me serve essa descoberta? Essa descoberta serve sobretudo para me ajudar a definir também um bocado, e agora como vamos passar outra vez para o SDCAD, para ver se eu consigo também, tendo esta correlação, se me ajuda também a definir um bocado qual é a métrica que me possa ajudar. E por acaso, como falámos no CAD, no crudo, vamos procurar aqui o CMCI ou CCI. Onde é que ele estará? Vamos utilizar este. Ok. Para me ajudar mais um bocado, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos aqui só um bocado as Bollinger Bands. Ok. Aqui vemos os períodos de maior volatilidade e aqui podemos observar que estamos pelo terceiro ano num desses períodos. Provavelmente isto pode nos ajudar mais em termos horários, em termos de observações diárias, e aqui verificamos, ele faz o rompimento e começa a fazer aqui alguma correção. Vamos só utilizar aqui uma média móvel que nos ajuda muito, como aqui não temos um ponto médio, vamos pôr aqui uma Simple Moving Average de 21 dias e vamos alterar aqui a cor. Ok. Esta média móvel de 21 dias muitas vezes é o que dá a distância entre a banda superior e a banda inferior. E muitas vezes quando é rompida de cima para baixo, norte para sul, do limite superior para o inferior, ele vem testar. É raro quando ele quebra a média móvel ele não vir testar. Quase sempre ele fez isso. E vice-versa, quando rompe para cima vai ficar na parte superior. Aqui vemos a questão da volatilidade. Agora vamos voltar àquela componente em termos de osciladores, vamos pôr aqui a nuvem de Ishimoku. Vamos só fazer aqui uma alteração para adaptar melhor. Ok. E vamos... Está a ficar um bocado pesado. Pronto. Pode não ser para já a melhor solução. Vamos retirá-la e vamos verificar então aqui que vamos só pôr aqui mais uma. Aqui temos o CCI e vamos colocar, por exemplo, um estocástico. Onde é que estás? Oscilador, estocástico. Ora, vamos querer pôr. Ok.
O estocástico aqui vai-me ajudar a ver qual é, quando temos o rompimento do vermelho da sua média móvel, vai-nos dar aqui os pontos em que ele está a fazer a inversão momentânea da tendência, e daqui da união, por exemplo, deste conjunto de mínimos, provavelmente pode estar a criar aqui algum suporte, assim como, por exemplo, da junção destes. Pronto. Efetivamente, observamos que neste século ele evoluiu desde os valores deste máximo para este mínimo. E do máximo de quase um 62 para quase 90-50, ele veio testar, salvo erro, na passada semana, qualquer coisa como 1,45, e foi o valor mais elevado desde 2005, portanto em 11 anos de uma década, ele veio testar estes valores máximos. Existe aqui alguma extrema sobrevenda, é verdade. Vamos reduzir aqui o espaço de tempo, mas ele foi quebrando sempre sucessivamente as novas resistências. Algumas destas resistências provavelmente, entretanto, passaram a suportes. Passarmos isto para uma leitura mais semanal, vamos verificando que ele tem estado, após alguns períodos de alguma consolidação, ele desde 2012 tem feito aqui uma subida. Vamos ver se conseguimos colocar aqui um canal ascendente para ver se depois conseguimos ter aqui algum rompimento. É um ângulo de subida brutal. Ele tem estado a evoluir dentro deste canal ascendente, sobretudo desde 2014. Vamos passar aqui para uma observação diária. Ok. E sentamos mais a nossa análise. Vimos o quadro de fundo, qual foi a evolução dele, o máximo e o mínimo, e como é que ele fez esta evolução. E para 2016, ele evoluiu dentro deste canal ascendente que já tem quase, vamos dizer que quase 3, 4 anos, e mais recentemente, vamos definir aqui só, tentar obter aqui algo mais próximo. A tendência deste ativo financeiro tem sido sempre, o maior risco tem sido sempre mais na subida. Agora provavelmente fará mais sentido colocar aqui o Ishimoku em que provavelmente tivemos aqui provavelmente estará a ficar um bocado pesado, acredito que sim, em que tivemos aqui uma subida muito grande desde quase o final do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 2015, para quase 4, 5 meses, tivemos aqui uma subida bastante interessante de quase 15%, e provavelmente aqui poderemos ter alguma onda corretiva. Provavelmente temos aqui já esta métrica pode-nos estar aqui a tentar evidenciar que temos aqui algum espaço para fazer alguma correção. Provavelmente quando esta nuvem passar a vermelha, provavelmente poderá aqui ajudar a consolidar mais esse cenário. Para já, o CCI vai mostrando que ele fez aqui uma quebra em baixa, provavelmente ele rompendo para valores superiores, ele pode retomar a subida. E nesse espaço, se calhar vamos tentar pôr aqui um canal para tentar definir aqui alguma tentar balizar aqui mais ou menos
esta subida. Vamos passar isto para 6 horas para tentar ver se conseguimos refinar mais esta evolução. Pronto. Se considerarmos esta evolução desde outubro até de quase 14, 15%, provavelmente tentámos definir aqui um topo. Se considerarmos agora o rácio de Fibonacci com uma base provavelmente próximo deste valor e este mínimo e este máximo, um 46, 80, 90, provavelmente ele andará a testar aqui um suporte dado aqui pelos 1,40, se olharmos para este conjunto de mínimos e de fecho e também em observações de 8 horas, provavelmente estaremos aqui num suporte. Agora, a única questão que se está a colocar é se estamos a navegar neste canal e estamos a ter alguma recuperação por parte do CCI ou do estocástico, provavelmente estamos aqui num canal para mais de consolidação e de correção do que propriamente de inversão. Portanto, isto carece aqui ver como é que ele vai evoluir em termos, ele necessitaria para fazer alguma inversão de vir quebrar aqui os 50% de Fibonacci e os 61 para depois virmos para valores de base mais baixos e que nos permitissem ter aqui uma maior leitura. Para já estamos a ter aqui alguma correção, depois de ter testado o máximo de quase uma década, provavelmente ele está neste momento a formar está a tentar formar aqui um suporte que, se quebrado, passará a ser resistência, e esta área provavelmente pode ser de maior suporte aqui entre os 38, 30, 1,38 figura e um 40, 50. Provavelmente, se for quebrado, aí é que passaremos a ter aqui alguma capacidade de recuperação de quebrar para valores mais baixos, como um 33 ou um 31. Portanto, para já, resumindo, tivemos uma nova onda de subida, de recuperação, podemos estar a fazer aqui alguma consolidação, mas ainda não fez a inversão da tendência. Provavelmente só se, depois de fazer aqui algum movimento de quebra entre os 1,40 e 1,38, aí é que provavelmente pode fazer alguma correção ou alguma inversão. Para já é só uma correção e não uma inversão. Antes de passarmos aqui a um outro gráfico, vale a pena também verificar aqui um software que existe isto é uma demo, mas também as reais têm e são mais aceitáveis. É um instrumento que funciona também de uma forma bastante interessante, que é uma tool, um instrumento. Neste caso está restrito a alguns conjuntos de ativos, mas basicamente ele vai-nos dando quais são o conjunto dos ativos que estão com padrões Bull e padrões Bear. Depois vale a pena ver, por exemplo, aqui para a Billiton cotada na Austrália ou nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui a ROG, porque é que ela está bullish? Podem ver aqui uma pequena súmula e qual é o sinal que está a afetar e que está a provocar aquele movimento. Em termos bullish, aqui está mais centrado, por exemplo, relativamente a um conjunto de par de moedas, mas também podemos procurar aqui também por um ativo, por índices. Já agora vamos ver se está aqui o DAX está disponível.
como estamos em ambiente de simulação, ele está mais restringido. Ora, cá temos, ok, se formos ver, por exemplo, aqui o S&P 500, vamos à listagem, ok, ele está a puxar, ok, e podemos ver que nesta ferramenta ele dá 3 bullish, 14 bearish. É interessante ver quais são as leituras e qual é a cronologia que ele está a dar. Portanto, no dia 21 era o RSI, portanto a figura do hammer ao martelo, aqui deram short term bullish, portanto, e haverá aqui um terceiro, portanto deste conjunto ele faz esta sumarização e depois é interessante verificar aqui quais são as datas e quais são os fatores que estão a gerir mais sinais e quais é que estão a ter mais força. Depois temos aqui um conjunto também de várias métricas que vale a pena ver. Se estamos numa perspectiva mais bearish, pode-se ver as ações de longo prazo com bearish outlook ou de curto prazo. Vale a pena dar uma vista de olhos ou uma observação mais atenta a esta ferramenta. É muito interessante, eles dizem aqui qual é o critério. Provavelmente nas contas reais isto está mais desenvolvido. Isto pertence à Recognia, com quem há uma parceria para esta funcionalidade. Então, queria só chamar a atenção relativamente a este instrumental. Olhávamos também, por exemplo, para o BCP, provavelmente aqui tenho que desativar aqui esta parte. Ok, sim senhor. Relativamente ao BCP, vamos colocar provavelmente aqui um indicador, um Bollinger Band. Vamos integrá-lo também aqui com com RSI para tentar verificar se ele está em extrema sobrecompra ou extrema sobrevenda. Vamos adicionar também, por exemplo, o Williams. Okay. Por aqui uma média móvel simples. Okay. Mensal. Pronto. Aqui podemos verificar que nos encontramos quase em valores mínimos históricos, enquanto não seja um mínimo histórico. O mínimo histórico é quase 1 cêntimo abaixo destes valores. Refinando isto para uma base mais semanal, okay. Efetivamente verificamos que o cenário poderia ficar menos simpático aqui na quebra dos 31, e aqui vou buscar um fecho e um mínimo, e se agarrássemos, por exemplo, este mínimo, estes 27 cêntimos, provavelmente poderia constituir aqui, em termos semanais, poderia constituir aqui uma maior base de queda. Mas agora vamos restringir-nos mais a uma base mais diária, provavelmente pode fazer mais algum sentido. Portanto, basicamente, o que estamos a ter é, desde o ano passado, se unirmos este conjunto de máximos mais baixos, tentando arrastar por aqui. Portanto, podemos ver que ele tem alguma dificuldade em quebrar, em realizar máximos mais elevados desde o segundo trimestre do ano passado. O conjunto dos mínimos também, vamos tentar por aqui, ver se conseguimos pôr aqui um canal. Ora, tu não ficas aí. Pronto, então vamos fazer assim. Podemos verificar que temos aqui um conjunto de mínimos mais baixos também e que ele tentou romper. O facto de ele ter vindo quebrar aqui, ter tocado aqui neste suporte dos 33 cêntimos e 1, criou aqui também alguma capacidade. Podem ver que as Bollinger Bands expandiram-se, abriram,
muitas vezes quando elas divergem, há aqui também depois uma consolidação. Neste período ainda podemos estar aqui efetuar alguma correção ou consolidação às quedas que vimos observando desde o ano passado. Já agora, qual foi a queda registada? Desde este máximo até aos 31, portanto estamos a ter uma queda de quase 66% em 176 sessões. Portanto, vimos dos 9 cêntimos para os 3 cêntimos e estamos aqui a fazer alguma consolidação. Provavelmente, diria, para já, estamos num ponto de neutralidade e ele poderá continuar a fazer aqui alguma consolidação até atingir esta média móvel ao ponto equidistante entre a banda inferior de Bollinger e a banda superior. Provavelmente para já neutral, a fazer aqui alguma consolidação. Vamos só pôr aqui o Ichimoku Kinko para ver se daí também pode surgir alguma clarividência. Não, para já também não temos nenhuma formação aqui, nenhuma banda, nenhuma mancha verde, nem estamos a ter aqui nem estamos a navegar abaixo das linhas de tendência ou de trading. Portanto, para já a tendência, a maior risco continua a ser na queda, mas estamos aqui num período de consolidação que poderia provavelmente também evidenciar aqui alguma recuperação nos próximos exercícios. Portanto, provavelmente dependerá aqui um bocado o que possa ser uma próxima evolução por parte deste ativo. Portanto, temos aqui um conjunto de mínimos mais elevados e provavelmente... Ok. Portanto, basicamente é como se tivéssemos aqui um triângulo simétrico que não é, mas basicamente uma das figuras que vimos inicialmente nos primeiros 10 minutos da apresentação, em que basicamente agora a próxima saída, ou ele quebra os 4 cêntimos em subida, ou ele quebra os 3 cêntimos e meio para baixo, e aí é que vai definir o próximo movimento, se é para 3 cêntimos e 1, 2 cêntimos e 7, ou então para uma recuperação no sentido de 4 cêntimos, 5 cêntimos, no sentido ascendente. Para já, neutral, com alguma correção depois desta forte queda que observamos, desde quase os 5 cêntimos para os 3 cêntimos. Já agora, se calhar vale a pena verificar. Temos tido algumas solicitações também sobre... eu aqui não tenho o Deutsche Bank DBK, pois isto não está disponível. Outro ativo também interessante que temos tido algumas solicitações tem sido... estão-nos a perguntar se faria algum sentido shortar BCP no cimo do canal. Para já, como dissemos, como estamos num ponto de neutralidade, só pode fazer algum sentido ter uma estratégia de estar curto quando ele resolvesse aquele triângulo simétrico. Se ele quebrar em baixa aquela linha, provavelmente faz algum sentido. Poderia ter algum racional fazer abrir uma posição curta ou ter uma estratégia curta, ou então ter uma posição longa na quebra no sentido ascendente. Portanto, para já estará mais dependente da resolução daquele sinal. Vamos limpar aqui um bocado. Ok. Podemos verificar aqui que o Apple tem estado a negociar se formos até desde 2008, portanto ele tem apanhado este trend, esta linha de suporte,
mas, e aqui a coisa pode ser mais surpreendente se considerarmos este mínimo e depois este conjunto de valores mais baixos. Nesta situação, provavelmente diríamos que a Apple, considerando o mínimo aqui na transição de 2008 para 2019, ele teve aqui esta linha ascendente que definiu sempre mais ou menos o seu padrão bullish. Portanto, neste momento, ele em dezembro e este mês rompeu esta linha, um bocado à semelhança do que aconteceu aqui em 2013 e provavelmente podemos ter aqui um ano de alguma consolidação, tal como verificamos aqui. Vamos passar isto para semanal, a verificar se esta análise se mantém ou se aguenta. Aqui teríamos que passar para um outro período mais curto. Então, considerando aqui este valor e aqui uma linha de suporte provavelmente dado por para este conjunto de máximos e mínimos, aí já verificamos que estamos a ter aqui esta linha de suporte foi quebrada e provavelmente poderíamos estar a fazer aqui alguma inversão. Se considerarmos este conjunto se considerarmos este mínimo próximo dos 55 dólares e 55, este máximo dos 133,54, provavelmente os 95 dólares são aqui um suporte que funcionou aqui em 2014, em agosto de 2015 e novamente tenta sustentar, só poderá já ter sido quebrado, mas anda à volta dos 95, embora esteja no 93,67. Mas para já, provavelmente o sentido é aqui de alguma negatividade com alguma queda, com os osciladores um bocado a corrigirem a queda. Já agora, também se pode colocar as Bollinger Bands para quem estiver mais habituado relativamente também ao RSI. Ficaria algo como isto. E tal como se faz com a junção de linhas máximas e mínimas, também se pode fazer uma análise ou uma leitura relativamente também às quebras e recuperação das Bollinger Bands. Basicamente é este o cenário que vamos tendo relativamente, de uma forma mais atual relativamente à evolução das ações. Se passarmos para para as matérias-primas, como por exemplo relativamente ao ouro, a situação torna-se mais bullish e provavelmente aqui temos mais algum padrão um padrão diferente. Se colocarmos aqui, e pode fazer algum sentido olharmos este ano mais para o ouro se o mercado acionista for de alguma correção. Podemos verificar, considerando este máximo quase a 1.200 pontos e mínimo a 1.046, 1.050 pontos, será interessante. Eu estou a pôr este mínimo, mas poderíamos considerar provavelmente este conjunto. Quantos mais pontos tivermos, provavelmente mais enriquece esta análise. Se calhar o conjunto de pontos mais observados torna mais válida esta análise. Provavelmente estamos aqui num suporte relativamente aos 1177. Ele provavelmente tentou quebrar esta linha, esta banda superior da Bollinger, provavelmente não conseguindo, pode tentar fazer aqui alguma consolidação. Vamos verificar se temos aqui algum espaço para construir aqui um canal. Provavelmente podemos ter aqui algo. Okay. Provavelmente poderemos estar aqui a fazer alguma correção, mas estando a evoluir em canal ascendente quase desde dezembro, novembro do ano passado. Portanto, este conjunto de máximos e mínimos, em que temos aqui um suporte também dado por esta média móvel. Vamos trocar aqui de cor para tornar isto mais inteligível.
Ok. Portanto, sentido ascendente, o risco mais na subida do que propriamente na queda, tentar fazer aqui alguma consolidação com a média móvel dos 21 dias, provavelmente a sinalizar. Não vale a pena já falar na média móvel também as médias móveis de 50 dias, vamos tentar colocar aqui, pode-nos ajudar a dar sinais de suporte ou de resistência quando estamos a subir e começamos a fazer alguma correção, e nessa perspectiva provavelmente pode fazer algum sentido olhar aqui para as médias móveis e definir aqui a dos 55 dias, por exemplo. A de 55 dias fornece aqui um suporte, depois podemos passar para a média móvel dos 100 dias, e depois, por final, a dos que estará aqui. Também esta móvel, os 1104 ou 1105 vai dar também aqui um suporte, e depois fomos aqui a média móvel dos dias, que provavelmente por este andar deve estar num valor superior ao atual. Vamos tentar colocar aqui, por exemplo, como outra coloração que é para não... Ok, está. Portanto, próxima resistência 1130, antes dos 1133, portanto, mais ou menos os 1130 é uma resistência, como suportes a média móvel dos 1079, depois os 1109. E aqui no meio manobrar um bocado com o Fibonacci. Isto é o que nos vai dar os pontos de suportes que, se não forem quebrados, poderão dar um sentido de subida, provavelmente aos 1152, a 1183, quiçá aqui também quase aos 1200. Uma outra forma também de interpretar isto seria através dos pivôs. O pivot table é um bocado também, segue alguma dinâmica em que ele vai calculando o primeiro suporte, a primeira resistência, sempre tendo por base os máximos, mínimos e fechos das observações anteriores. Neste caso, tenho que abrir aqui muito mais para vos dar aqui um sinal mais inteligível. Aqui, ora, vamos cá buscar. Isto é sempre calculado com base nos valores da sessão anterior. Isto vai buscar o ponto médio da sessão anterior, que dá o ponto pivô, depois as resistências, 3 resistências, 1, 2 e 3, e 3 suportes, 1, 2 e 3, vai definir um bocado daquilo que tem por base a variação deste pivô face aos máximos e mínimos da sessão anterior. Ele extrapola para a sessão imediatamente seguinte. Muitos investidores utilizam isto para, se houver uma quebra de um suporte, equacionarem que poderá haver um sentido de correção, se houver uma quebra de resistência, poderá haver um sentido de subida, e vão conjugando isso também aqui um bocado com o RSI, provavelmente mais concretamente relativamente também aqui ao Williams ou o Commodity Channel. Outra, em termos de mais facilidades que possam estar aqui disponíveis, basicamente, isto aqui passa sobretudo pela utilização de vários destes filtros, e fazer a conjugação de acordo também com aquilo que vimos atrás, e tentar verificar um bocado o que é que funcionou historicamente e que possa dar aqui mais alguns sinais de compra, de venda ou de saída. Neste caso estamos a olhar, por exemplo, para o ADX do ouro, sim, mais no sentido da subida, podendo haver aqui alguma consolidação, e depois aqui a conjugação das médias móveis de 55, 100 e 20 dias. Podemos considerar também aqui o Oil US, o contínuo, que provavelmente deve haver aqui alguma relação com...
Aqui verificamos que ele continua a seguir esta linha. Este canal descendente. Ele rompeu a Bollinger Band e está a fazer aqui alguma recuperação. Tentou cruzar a linha superior deste canal descendente. Ele necessitava de fazer, para romper, para abandonar esta tendência de queda, ele precisava de vir testar aqui os $35 e os 37. Precisava de quebrar aqui este conjunto de máximos efetuados, 38, entre os 38 e os 40, efetuados entre dezembro e durante o mês de dezembro, na parte final. Aí, se tivéssemos um conjunto se conseguíssemos fazer aqui um V, uma figura de um V, provavelmente aí poderia ajudar a definir um bocado portanto, se ele fizesse este movimento e depois este movimento, provavelmente aqui já teríamos um abandono deste, se tivéssemos aqui um duplo V, portanto ele agora vem testar esta linha de tendência, faz a correção, não quebra este mínimo, o anterior mínimo, pode fazer um mínimo mais alto, depois volta outra vez, rompe, quebra e quando ultrapassa esta neck, provavelmente estes 33, quiçá os 35 pontos, provavelmente aí poderíamos ter valores mais acima. Caso contrário, ele vai continuar a seguir esta tendência, ele tenderia a seguir esta tendência descendente. Ele vai fazer um movimento, a questão é se para aqui neste valor, se para aqui nos 28, 25, pode vir um bocado mais abaixo, mas tem que fazer a recuperação para valores mais acima e romper este canal descendente. Depois quebrando esta neckline, portanto fazendo este duplo V, quebrando os $33, provavelmente aqui ajudaria a fazer a recuperação. Alguém está a falar no ombro, no head and shoulders invertido. Esse aí seria um sinal muito mais claro e muito mais, se por exemplo ele continuasse a subir aqui para casa, se ele fizesse esta recuperação, em vez de termos este cenário, se ele viesse para se víssemos se ele fizesse essa recuperação aqui à casa dos 37, depois a inversão aqui para quase os 32 e depois subisse para valores superiores, em que teríamos aqui cabeça, ombro, ombro. Portanto, esta figura seria muito mais poderosa e provavelmente aqui teríamos possibilidade de ir aos 55, 50, 55 e $60. Provavelmente, agora vamos ver se tem essa capacidade e quando é que o poderá fazer. Portanto, basicamente, já levamos quase aqui uns 80 minutos de apresentação. A ideia não era amassar-vos nem sacrificá-los. A ideia é ter este tópico com algumas com alguns pormenores para vos motivar ou estimular a utilizar estas ferramentas. Para quem ainda não as utiliza de uma forma muito ávida. Para já, se concordassem, ficávamos por esta apresentação. Teremos outras mais específicas, mas mais básicas. Vamos tentar ter outras também mais estimulantes e motivadoras, com algum grau de complexidade, como por exemplo as ondas de Elliott. A ideia era um bocado perceberem onde é que estão estes instrumentais, e os estudos também estão aqui na plataforma, na Pro. Se abrirem a plataforma Pro, na parte dos estudos, tem aqui um conjunto
de osciladores que provavelmente podem dar aqui podem vos ajudar. Sumarizando, devem utilizar 2 ou 3 métricas ou estatísticas para validarem um bocado a vossa decisão. Procurar praticar bastante, isto passa por tentar utilizar, praticar e verificar quando erram, quando não erram, e se quiserem partilhar connosco, serão sempre bem-vindas essas análises. Se tiverem dúvidas ou questões também, por favor, interajam connosco. Poderão sempre enviar as vossas questões e as vossas dúvidas para apoiocliente@gobulling ou apoioinvestidor@gobulling. Estejam sempre à vontade. Haverá sempre, esta apresentação estará corrigida da data, espero. Estará disponível também nos seminários, na zona adequada do site, e estaremos sempre disponíveis para qualquer questão que queiram colocar. Para já é isto que tínhamos para apresentar. Contamos estar presente com outras, com outro tipo também de análises e com outros webinars. Sintam-se à vontade para nos remeterem questões para estes endereços, ou para contactarem o vosso gestor de conta. Se quiserem também algum backtesting para algum ativo, está disponível apenas para clientes. A título extraordinário podemos fazer, não é algo que possamos fazer com alguma frequência, porque isto envolve algum trabalho. Pontualmente poderemos fazê-lo de bom grado, como é evidente. Estaremos sempre disponíveis para vos suportar. Pronto, era isto que tínhamos para apresentar. Agradecemos, foi uma honra e um prazer ter-vos desse lado. Votos de uma boa noite e um bom descanso com as vossas famílias ou com quem vocês mais apreciarem. Votos de uma boa noite, e obrigado pela vossa presença mais uma vez.